falar de um assunto bem interessante para você que tem doenças da pele, que tem doenças autoimunes. É muito interessante do que eu vou falar para você hoje. Isso é para melhorar a qualidade da sua vida. Que algumas doenças a gente sabe que não tem cura. Isso já é público e notório, muitas pessoas sabem. Mas tem algumas doenças que elas são, além de não ter curas, né? Ainda não existe cura para ela. Aí a gente já sabe que também tem outros agravantes, como as doenças associadas, as doenças que são oportunas, né? Então essas doenças que elas se aproveitam das doenças autoimunes, por exemplo, vocês me perguntam muito sobre fibromialgia e sobre psoríase. Essas duas doenças tem um segredo nelas, sabe? Cada paciente vai desenvolver principalmente essas duas doenças de forma um pouco diferente. E tudo vai depender do organismo de cada pessoa. Lógico que a gente ouve falar muitas coisas, né? Você que é doente de psoríase, você que tem fibro, você ouve falar muitas coisas, principalmente nas redes sociais. Como a gente tem a desinformação assim assídua na rede social, né? Isso é muito perigoso. Por exemplo, a doença da psoríase, ela pode ser de cunho genético e ela tem duas vertentes quando é de cunho genético. Se ela for de cunho genético da parte da sua mãe, da sua avó, da sua bisa, da sua tataravó, ela praticamente não vai falhar gerações. Digamos assim, você lembra que a sua mãe tem, você lembra que a sua bisavó tinha ou teve, sua tataravó. Então é normal você ouvir falar que as mulheres da sua geração ou tiveram ou têm a psoríase. Se não tem a psoríase totalmente declarada, tem periódicas, né? Tem épocas que tem a psoríase, tem épocas que não tem a psoríase. Isso é muito interessante porque a partir daí ela não vai falhar geração. Ela vai dar nos filhos, vai dar nos filhos dos filhos e aí vai caminhando. Por quê? A assinatura genética da psoríase, quando vem da parte materna, ela é super poderosa. Então fica ali o carimbinho bem forte, aquela tinta forte, sabe? E quando é da parte paterna, aí já é uma diferença. Essas duas vertentes, quando a gente vai tratar o doente da psoríase, a gente também tem que fazer diferença no tratamento, porque a direção que a psoríase vem, se ela é da parte genética materna ou paterna, o tratamento também tem que ser diferente, tem que ser diferenciado, porque não tem como você fazer o mesmo tratamento para todos os tipos de psoríase e para todas as formas que ela vem se exemplificando no seu corpo. Mas se ela for da parte paterna, ela vai falhar algumas gerações. Quer ver uma coisa interessante? Quando você não lembra de ninguém da família que tem psoríase, quando você não lembra que seu pai tem, né, sua mãe tem, nenhum irmão para trás seu tem, aí você fala assim, mas eu não tinha psoríase, eu não tenho psoríase na família. Aí de repente um bisavô seu tinha psoríase. Por que isso? Porque quando a psoríase ela vem da parte materna, essa psoríase é muito comum que ela falhe uma ou duas gerações. Quer ver uma coisa interessante também? A epigenética é linda, né? Quando a gente estuda isso, a gente fica encantada, eu pelo menos. Quando você estuda essa parte da ciência e você descobre que quando uma mãe que tem psoríase, né, que é a assinatura genética da parte materna, tem psoríase, tem um filho e uma filha, significa que aquela filha vai ter psoríase durante toda a sua geração, dela para frente, até ela ter um filho, sexo masculino. Porque aí há um bloqueio. Aí passa a ser da parte genética masculina. O filho daquela mãe que teve psoríase provavelmente não passe, ou os filhos dele não terão a psoríase de forma ativa. Pode ter com outras situações. Agora, pela parte genética, não.
Mas você pergunta assim, doutora, é possível ter psoríase se não tem ninguém na família que tem? Eu tenho certeza que eu não tenho ninguém. É possível e isso é mais comum do que você pode imaginar. É muito mais comum. Por exemplo, se você não tem ninguém na família que tenha psoríase e de repente você perde um ente querido e de repente você tem um acidente de carro ou outro tipo de acidente que abala muito psicologicamente você, ou você tem uma inflamação, uma infecção grave que você tem que tomar medicamentos assim, cavalais, de doses cavalais, de tempo prolongado, você pode sim desenvolver psoríase. Então, você que não tem psoríase, você também pode desenvolver psoríase da noite para o dia. Então, isso é muito comum de acontecer. Outra coisa muito interessante é que vocês que têm psoríase, vocês têm que ter muito cuidado agora nessa altura aqui no verão. Nós sabemos que o verão praticamente o ano todo é verão, né? O Brasil praticamente o ano todo é verão. Mesmo quando é inverno, nós temos aquele tempinho ameno, não é uma coisa assim muito gelada. Lógico que tem região no Brasil que é mais frio. E também vocês têm que ter outro cuidado quando você tem a psoríase, nesse tempo frio também existe os cuidados. Mas vamos falar do verão. O verão, para quem tem psoríase, é muito grave. Aí você fala assim, tá fazendo sensacionalismo, não é? Não. Por exemplo, tem tipos de psoríase que antigamente a literatura, a ciência, ela aconselhava que o paciente podia tomar sol. E devia tomar sol. Só que, por favor, tipo nenhum de psoríase pode tomar sol. Por que antigamente a literatura falava que a psoríase podia tomar sol? Porque parte-se do princípio que o sol é antibactericida e ele faz a ferida normal cicatrizar. É como se fosse um antibiótico natural. Mas isso funciona bem para as lesões, para as feridas como o pé diabético e outras feridas a mais, né? Não sendo lesão de psoríase. Lembre-se que nada, pomada nenhuma, hidratante nenhum que você passar na lesão da psoríase vai melhorar o seu quadro. Muito pelo contrário, tudo que você passa na lesão da psoríase vai piorar o quadro e vai deixar ela com crises mais duradouras. Lembre-se de um detalhe, a lesão da psoríase, ela não é sua. Você não pode tocar na lesão da psoríase. Eu sei que é muito difícil quem tem psoríase ouvir isso, porque muitos tipos de psoríase, ela coça muito, ela pinica, ela arde. Eu sei disso, eu sei. Tem 30 anos que eu mexo com essa doença, essa e outras. Então, assim, eu sei do que você passa, eu entendo a sua dor, mas a lesão da psoríase, ela não é sua. Cada vez que você toca na lesão da psoríase, ela se ativa mais uma vez. O sistema autoimune, ele vai deixar a psoríase com uma crise mais agressiva ainda. Então, o segredo é não tocar na lesão da psoríase. Quem é meu paciente sabe, mas eu tô falando para você que não é meu paciente e para você que não sabe dessas informações ainda, porque é muito interessante você conhecer a doença que você tem. A partir do momento que você conhece a doença que você tem, tudo fica mais fácil. O tratamento flui melhor, os medicamentos que você toma, você vai tomar mais certinho, porque você vai ver uma conexão de realidade do que eu falo, da realidade que você vive. Porque às vezes os profissionais falam coisas, né? Não só eu, mas outros profissionais falam coisas que vocês podem pensar o seguinte: não tem nada a ver com a minha doença. Quer dizer, não parece nada com a minha doença. Tudo que essa pessoa está falando, não é a que eu tenho. Mas no caso, do que eu estou falando, você pode identificar assim 100% do que eu estou falando. A psoríase, por exemplo, a coceira da psoríase, dá muito dos casos, dá mais à noite. Por que dá mais à noite? Porque a psoríase também tem o cunho hormonal. E pensa bem,
é a noite que você faz a troca de hormônio. Você vai fazer a noite inteira, do início da noite até o final da noite, quer dizer, no outro dia pela manhã, você está fazendo a reposição hormonal, natural, biológico do seu organismo. Isso acontece dentro de você, acontece também dentro de mim, todos os seres humanos. Mas para quem tem psoríase, isso fica agravante, porque é pela madrugada que você tem crises de coceira. Você quer ver outro horário que você tem crises de coceira, que às vezes você fica louco com crises de coceira? Quando você chega do trabalho, que você chega em casa e que você toma um banho e relaxa. Aí você vai e fala, meu Deus, que coceira é essa? Por que eu tô coçando tanto? É ou não é verdade? Tem ou não tenho razão no que eu estou falando? Porque esses são os horários que você tem picos hormonais. À noite, porque você faz a troca hormonal, você faz a substituição de hormônios. E à tardezinha, quando você está chegando em casa no trabalho, coincide com também o outro ciclo hormonal, que é quando você começa a descer os hormônios. Então, por favor, não coce, não use roupa apertada, não use roupa sintética. É muito interessante você saber disso. Você não pode usar nada público, por exemplo, piscina. A piscina tem um detalhe muito importante que eu sempre falo com os meus pacientes. O problema de ir na piscina não é porque você vai passar psoríase para ninguém. Pelo amor de Deus, olhe para mim. Você não passa psoríase para ninguém, a não ser para o seu filho. Mas você pega todas as doenças que estão na borda da piscina. Você pega a química do que está na água, do tratamento que está na água. Então pensa bem em você. Não precisa você ir na piscina, porque você não está transmitindo a doença para ninguém. Mas, em compensação, você está adquirindo todas as doenças. Lembre-se, você está com o corpo praticamente todo aberto. Você está com portas e comportas abertas para que todos os germes, bactérias e impurezas químicas caia direto na sua corrente sanguínea. Então pensa na sua saúde. Quando eu falo para você não ir na piscina, não é porque as pessoas vão te olhar, não é porque você pode passar psoríase para ninguém, não é isso. Eu estou falando com preocupação com você. E eu acho que é isso que deve acontecer. Você tem que se preocupar com você. Mais nada. A partir do momento que você começa a se preocupar com você, a família se preocupar com você, aí você vê uma coisa. Aí as coisas resolvem-se. A psoríase entra em inativação. Você fica entre 7 e 10 anos sem dar nenhuma crise de psoríase. Que coisa boa, não é? Outras coisas também que eu venho falando assim, sabe? Gente, eu tô com uma paisagem tão linda aqui que não paro de olhar para a paisagem. É linda aqui a paisagem. A fibromialgia, os pacientes sofrem demais. Primeiro, porque os diagnósticos, não é, têm sido assim lentamente assertivos, muito lento. Primeiro, o paciente sofre muito tempo porque a fibro não tem um exame específico para a gente diagnosticar a fibromialgia. E depois você tem uma questão, você vai no médico e aí os profissionais podem falar o seguinte: olha, não é nada, essa é coisa da sua cabeça. Ou você dormiu mal, ou pode ser um torcicolo. Aí depois do outro dia você volta com dor nas pernas, você fala assim, deve ser problema de circulação. Aí a dor das pernas passa, porque a fibromialgia é assim mesmo, ela muda, a dor muda de lugar. Quando não tá tudo doendo, ela muda de lugar, ela é terrível. E aí você vai em outro profissional que é especializado em outra coisa, vai falar assim, olha, provavelmente essa dor no seu abdômen é por má digestão, é outra dor qualquer. E a fibromialgia vai ficando maquiada. E ela vai só evoluindo. Então, o paciente de fibromialgia sofre muito. Eu peço perdão pelo barulho, porque está em construção aqui. Isso tá uma loucura aqui. Então, assim, o paciente de fibromialgia sofre muito. Primeiro, porque ele tem uma dificuldade enorme de explicar para o profissional onde é que de fato dói. Segundo, o paciente de fibromialgia, ele tem uma dor que multa.
Ele hoje está aqui, amanhã está aqui, amanhã depois está aqui. Ou tem aquele quadro que está associado com uma depressão. Lembre-se de uma coisa: toda fibromialgia está associada com depressão, em um quadro maior, em um quadro menor, mais grave, menos grave, ou depressão de muito tempo atrás, ou depressão recente. Está sempre ligado à fibromialgia. Mesmo assim, você não pode só considerar a fibromialgia como doença psicológica, que não é. Ela é física. A dor da fibro, ela dói tanto quanto um corte, quanto um osso quebrado. Ela dói constantemente. E fique tranquilo, você que tem fibromialgia. Se você quer uma boa notícia, eu vou te dar algumas boas notícias de quem tem fibromialgia. Você não vai ter deformações, por exemplo, deformações nas articulações, nos tendões, porque as pessoas têm aquela ideia que quem tem fibromialgia vai ficar toda defeituosa. E não, nem o homem e nem a mulher vai ficar com defeito algum por ter a dor da fibromialgia, ok? Então relaxa, você não vai piorar disso aí. O problema é só a dor, só que não é só, é coisa absurda. Então, o único problema é a dor constante de quem tem fibromialgia. Aí, outra coisa muito interessante, a fibromialgia não leva à morte. O paciente não morre porque tem fibromialgia. É extremamente desagradável, é extremamente dolorido, é extremamente incomodativo para o paciente. Tira a paz do paciente, tira o prazer de viver. Ou o paciente tem depressão e logo em seguida tem uma crise de fibro, ou o paciente tem a fibromialgia e entra em depressão porque não consegue articular a sua vida, não consegue viver, ela não consegue trabalhar, ela não consegue ter um relacionamento, ela não consegue cuidar dos filhos. Imagina uma coisa frustrante, é você não conseguir calçar um sapato, é você não conseguir amarrar o cabelo porque tem um braço doendo, é você não conseguir dormir. É você ter que dormir sentada porque você não tem posição para dormir. Então, assim, quem tem fibromialgia é um paciente que sofre constantemente. Então, você que é profissional, quando atender um paciente de fibromialgia, valorize os seus sintomas, porque é terrível. Nós temos o hábito, falo nós, porque eu estou colocando uma classe grande de profissionais. Nós temos o hábito de valorizar as clínicas, as queixas dos pacientes que são muito conhecidas pela população. Por exemplo, o paciente chega com dor no peito e com um desconforto no braço. Aí você fala assim, opa, vou atender rápido, eu vou dar todo o socorro, que pode ser o quê? Um infarto. Um paciente chega desmaiado ou com uma diferença na pupila ou com um olhinho mais baixo, você fala assim, opa, vou atender rápido, que pode ser, sabe o quê? Um derrame ou alguma coisa. O paciente chega com a língua dobrada, com a fala dobrada, a gente já logo atende com medo que seja alguma coisa mais grave. Nós temos que parar com isso. Nós temos que atender o ser humano com todas as queixas que ele está ali no momento. Se é o dedo que está doendo, nós temos que dar atenção àquele membro que está com dor. Se é o coração, temos que dar atenção ao coração. Não temos que dar totalmente atenção só às doenças que mais te assusta, ou que é muito conhecido pela população. Às vezes os profissionais pecam por atender com certa urgência algumas queixas, como dor de cabeça em excesso, pressão alta, porque eles já jogam o paciente no infarto, já se preocupa com isso. E tá tudo bem, não tá errado, tá tudo bem. E se existir uma triagem no seu atendimento, fica melhor ainda. Mas o que eu estou te falando é para que você, profissional, valorize as mínimas queixas, porque são de queixas pequenininhas que o infarto começa. São queixas minúsculas que uma depressão se instala. São queixas, são olhares, são palavras, são frases que não são ditas, é que existe a doença grave por trás. Então, assim, paremos, temos que parar de valorizar só o que o paciente conhece.
Porque é lógico, se o paciente caiu lá na frente, desmaiou, infartou, a população toda vai saber que, olha, não houve atendimento, o paciente infartou lá fora. E isso, de alguma forma, assusta os profissionais. Mas o que eu tô te falando não é para não dar atenção. O que eu tô te falando é para dar atenção nos mínimos detalhes. Não só os pacientes chegam com as queixas muito reais, né? Digamos assim, isso é cardíaco, isso pode ser um derrame. Valorize o mínimo, valorize palavras que não foram ditas, valorize olhares que não quiseram nem fixar nos seus, porque o paciente ele fala de várias formas. O paciente ele fala com os olhos, fala com o corpo, ele fala com aquela palavra que não foi dita, que não saiu da boca, não foi sonada, mas tem a palavra que está ali dentro e a gente tem que saber fazer essa leitura, porque se o profissional não sabe fazer essa leitura, esquece, você está na profissão errada. O ser humano, ele é muito cheio de detalhes, o ser humano ele é muito complexo. Não queira simplificar o ser humano. Não queira ditar dores na vida do ser humano. Cada pessoa tem o seu nível de dor. E não é o meu, e a minha dor não é a sua. Mas a sua dor dói tanto quanto a minha. Entende o que eu estou falando? Então, assim, o profissional da saúde, ele tem que estar preparado para esse novo ser humano que está no mercado. O ser humano mudou. As patologias mudaram, tiveram uma mutação muito grande. E outra coisa, o metabolismo, o próprio metabolismo, ele vem mudando de década a década. O metabolismo muda pela agressividade da doença, o metabolismo vai mudar mais ainda pela mudança climática, então vai mudar pela poluição, vai mudar por tudo. E você, profissional, não pode ficar parado. Você tem que se especializar. Você também tem que mudar. Não adianta você querer estar com um curso de medicina, de naturopatia, de psicologia, de cardiologia que você fez há 30 anos atrás e achar que você está atuando com todos os seus conhecimentos, que não está. Isso é uma falácia. Então você tem que se especializar. Todos os anos você tem sim por obrigação de fazer uma recapitulação da sua formação. Você tem que entender quais são as doenças que mais chegam no seu consultório. Para que isso? Porque você pode se especializar nessas doenças que estão chegando no seu consultório. Por que eu me especializei, há muito tempo em doenças autoimunes e doenças raras? Porque para mim chegou uma avalanche de pessoas pedindo socorro. E eu falei, eu quero ajudar essa população, eu quero ajudar essas pessoas. E a partir desse momento que eu entendi essa regra da vida, essa regra é regra da vida, nem vou falar que é regra profissional, porque não é, sabe? Não é, é além de profissional. Eu vou falar que é regra da vida porque é de fato regra da vida. Se você não entendeu essa regra simples da vida, esquece, você está na profissão errada. Eu acho melhor você se informar, você se capacitar, porque o seu paciente, que também é o meu paciente, que o meu paciente sai do meu consultório, cura-se da doença, quando não cura, inativa a doença, só que ele tem outras patologias e eu nem sempre vou estar disponível, ele vai no seu consultório também. E acredite, o seu paciente também vem no meu consultório. E quando ele chega no meu consultório, ele pode experimentar um tratamento super diferenciado. Mas não é porque eu sou a melhor do mercado. Não é porque eu sou a melhor profissional. É porque eu valorizo o ser humano. É porque eu atendo o ser humano. E eu faço questão de atender o ser humano com toda a sua complexidade. Eu faço questão de atender o ser humano com todas as suas nuances, com todos os seus traumas, com todas as suas diferenças de patologia e metodologia. O método que eu atendo um paciente não necessariamente tem que ser o mesmo método que eu atendo o outro paciente. Entende como é que eu falo? Eu não simplifico o ser humano. O ser humano ele é complexo demais.
ele é complicado mesmo. Você não tem capacidade de simplificar o ser humano. Então, por isso, você que tem doenças raras e doenças autoimunes, você tem que ter muito cuidado no tratamento que você está fazendo, muito cuidado no seu estilo de vida, porque o seu estilo de vida vai ditar todo o seu percurso de vida, toda a sua qualidade de vida. Você sendo mulher ou sendo homem, estando na situação que você estiver, gestante ou não, acamado ou não, idoso ou não, não importa. Você sendo ser humano e tendo doenças raras ou doenças autoimunes, você tem que ser tratado diferencialmente. Você tem que ser tratado de uma forma específica, unitária, exclusiva, personalizada, de uma forma com brilho, sabe? De uma forma especial. É isso, é a palavra, eu acho que engloba tudo. Uma forma especial. Se você não for tratado de uma forma especial, você não está sendo tratado como manda as regras da vida. E as regras da vida nem sempre está baseado no que a medicina diz e nem sempre está baseado no que a ciência diz. Porque a ciência, ela é mutável. O estudo científico que eu fiz hoje, daqui a 10 anos, outra pessoa pode fazer um estudo científico mais moderno, com técnicas diferentes, com normativa diferente, e pode sim me trazer outro olhar e tá tudo bem. O ser humano não vai ser o mesmo daqui a 10 anos e tá tudo bem. Sou eu que tenho que me instruir, sou eu que tenho que me capacitar para estar preparada para este ser humano que está aí no mercado, tá bom? Um grande beijo para vocês. Eu sou a doutora Cristiana Oliveira e é com muito prazer que eu tenho você aqui nas minhas redes sociais. Curta, compartilhe e não deixe de participar aqui nos comentários, porque as suas perguntas viram sempre um vídeo interessante para eu descrever direitinho as suas perguntas. Então pode fazer suas perguntas aqui, pode deixar suas perguntas e eu vou tentar responder dentro do possível. Tá? Um grande beijo para você e até mais. Eu desejo muita saúde para você, tá bom? Muita saúde.